Então, eu vim aqui hoje explicar algumas coisas e depois emitir uma opinião sobre essas coisas. Eu hoje tenho muitas coisas para falar. Vamos começar pela condenação do Núcleo 2, onde está o Felipe Martins, porque é preciso que fique claro para você o que aconteceu ontem, para que ninguém tenha dúvidas do que está rolando no Brasil. Mas antes de irmos para o dia de ontem, precisamos voltar um mês atrás, quando Alexandre de Moraes, o imperador do país, proferiu seu julgamento sobre o general Teófilo, no Núcleo 3, e o absolveu. Eu sei que é difícil ouvir o Alexandre falar, mas é importante. Então, presta muita atenção no que vai rolar aqui. Mas há aqui, a meu ver, dúvida razoável no material probante em relação a Teófilo, o general Teófilo. E há dúvida razoável porque a prova produzida em juízo, diferentemente daquela no momento do oferecimento da denúncia, onde o depoimento do general Freire Gomes era muito forte no sentido do incômodo, indicando que estaria se sentindo traído, mas a prova em juízo, ou as provas em juízo são duas. A declaração do colaborador, e que em vários momentos as suas declarações, todas elas foram comprovadas, por isso que essa turma validou por unanimidade a colaboração premiada, mas a prova são as palavras, o depoimento do colaborador e uma mensagem enviada pelo próprio colaborador. Se fosse o inverso, se o colaborador tivesse ele recebido uma mensagem de terceiro, seria uma prova a corroborar a própria delação. Mas aqui, as duas únicas provas que restaram são provas diretamente ligadas à colaboração premiada. Uma vez que o depoimento do general Freire Gomes esclareceu que não só autorizou a ida do seu subordinado, do general Teófilo, como depois teve conhecimento que a conversa foi só para desopilar. E nós temos só duas pessoas que participaram da conversa. O líder da organização criminosa, o réu Jair Messias Bolsonaro, e o general Teófilo. Ambos dizem a mesma coisa, que não houve nada, não se mostrou minuta e não houve nenhum assunto ligado à intenção golpista. Reforço aqui, em que pese fortes indícios da participação do réu Estevam Carlos Teófilo Gaspar, não é possível, eu entendo, não ser possível, condená-lo com base em duas provas pelo colaborador premiado, sem uma comprovação, mesmo que fosse indiciária, como houve no momento de oferecimento da denúncia, e a partir do depoimento essa prova se afastou do material probante, não é possível. Então, sabemos também, jurisprudência pacífica, eu cito no meu voto, que em existindo dúvida razoável quanto à culpabilidade do réu, aqui nesse momento, indúbio pro réu. Tá, agora deixa eu explicar o que foi que rolou aqui. O delator Mauro Cid disse que no dia 9 de dezembro, o general Teófilo esteve na Alvorada para enxugar a famigerada minuta golpista juntamente com o presidente Bolsonaro. É o que diz o delator, é o que diz a denúncia. Bolsonaro e Teófilo negaram essas acusações. Mas, além da delação do Cid, o que mais pesava sobre o Teófilo? Um registro de entrada mostrando que Teófilo estava na Alvorada no dia 9 de dezembro, no dia em que o Cid delatou ser o dia dos cortes na minuta, de enxugar a minuta. Logo, o registro de entrada corrobora a delação do Cid. Certo? Não, óbvio que não tá certo. Nada disso tá certo. Mas tá errado, porque Alexandre disse que não tem provas que sustentem a denúncia do tenente delator Mauro Cid. Então, porque nós temos um QI superior a 73, podemos presumir que Alexandre não considera que o registro de entrada, somado à delação do Cid, tenha peso para se condenar alguém. E por isso o Teófilo foi absolvido. Há quem diga também que Alexandre absolveu o Teófilo porque um dia antes foi lá conversar com o comandante Tomás Paiva. Mas é incabível no Estado de Direito a gente pensar que as pessoas são condenadas ou absolvidas porque alguém pediu. Portanto, temos que confiar no julgamento do juiz que decidiu que registro de entrada e delação premiada não são provas para se condenar alguém. Mas parece que essa máxima só valeu para o Teófilo, porque no dia de ontem, o Alexandre desmentiu o próprio Alexandre ao condenar o Felipe. Eu fiz aqui cortes dos motivos alegados pelo Alexandre para sentenciar o Felipe. E eu já aviso que são cortes para otimizar o nosso tempo. Mas se você tiver qualquer dúvida de que os motivos foram esses, vai lá, assiste a íntegra e que Deus te ajude. De novo, prestem bastante atenção. Em seu depoimento, na qualidade de informante do juízo, Mauro César Barbosa Cid confirmou a realização das duas reuniões, como confirmou que após a reunião, o réu Felipe Garcia Martins Pereira veio até a minha mesa, onde eu estava, onde eu ficava na sala auxiliar, com esse documento rabiscado. O documento rabiscado, todos se recordam, é a minuta do golpe, que tinha vários considerandos, numa primeira reunião os considerandos, depois o próprio presidente da República, então presidente, o líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, ele retirou a prisão de algumas autoridades, havia a determinação de prisão desse ministro relator, ministro Gilmar Mendes, e o então presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e o presidente de próprio rabiscou, deixando somente uma prisão. E aqui, o réu colaborador, ele confirma que Felipe Garcia Martins Pereira compareceu à reunião, participou das reuniões apontadas pela Procuradoria-Geral da República, acompanhado numa delas de um jurista e um padre, e que Felipe Martins teve contato com a minuta de golpe. Que o documento tinha várias páginas de considerandos que retratavam as interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo e no final era um decreto que determinava diversas ordens que prendia todo mundo. Exatamente o que foi apreendido. Então, há a prova da sua participação na reunião, a entrada e saída do Palácio, há a prova aqui confirmada pela entrada e saída do colaborador, Mauro César Barbosa Cid, e há a apreensão do documento. Pausa porque aqui ele está dizendo que há várias provas. O registro de entrada, a delação do Cid
e a apreensão da minuta golpista. Só que tem um problema. Ele faz questão de refrisar que esse documento trazia o pedido de prisão de Gilmar Mendes, do Rodrigo Pacheco e dele próprio, o que de novo sempre me espanta. A vítima julgando. Mas as duas minutas que constam no processo como apreendidas, tanto a do Cid como a que foi encontrada na casa do Anderson Torres, não trazem esses pedidos de prisão. E deveriam estar ali, né? Ah, mas não tava. A minuta encontrada na casa do Anderson Torres já estava na internet pelo menos desde 12 de dezembro de 2022. E quem diz isso não sou eu, é o Diego Feijó da revista Fórum, mega esquerdista. Aqui nesse diálogo no Twitter, ele tá dizendo que fez uma pesquisa e que a minuta apareceu para ele no Google com correspondência do dia 12 de dezembro. E depois ele fez uma matéria, uma colaboração com o site O Cafezinho, onde ele expõe o print que ele capturou, mostrando que a minuta estava lá no dia 12 de dezembro e que era a mesma minuta encontrada na casa do Anderson Torres. E o mais interessante é que ele faz uma colocação no seu texto dizendo que minutas como essa estavam rodando os quatro cantos da internet por conta do devaneio bolsonarista. Logo, é bem possível que a minuta encontrada na casa do Anderson Torres seja exatamente o que ele disse que era, uma minuta doida da internet.